Olá, pessoas! Pra quem não me conhece, eu sou a Belle e hoje eu tô aqui para falar de mais uma série do Harlan Coben. Gente, um dia a gente vai acabar essa série de vídeos do Harlan Coben. Pra quem não sabe, o Harlan Coben tem há alguns anos já um contrato com a Netflix de 15 adaptações dos livros dele e sempre são minisséries, né? E uma coisa muito legal que a Netflix faz é que ela muda os países, assim, sabe? Tipo, faz uma série adaptada na Polônia, outra na Espanha, outra na Inglaterra, outra nos Estados Unidos, enfim. Então eles vão variando e isso é muito legal, porque traz um contexto cultural bem legal aí para as histórias. Mas hoje nós iremos falar de Custe o que Custar, que é mais uma obra que basicamente tem o mesmo plot. Gente, que nós temos que entender que o Harlan Coben ele segue uma receita que ele nunca muda. O protagonista é um homem, sempre, e aí a história vai girar em torno de ou a filha dele ou a mulher dele desaparecer. No caso dessa série aí, é a filha dele. Esse vídeo tem spoilers. Caso você não tenha assistido a série, não veja o vídeo. Porque eu vou falar do final, de quem matou, de todos esses detalhes e vai estragar a sua experiência, tá? Então estejam avisados. Só que logo que a gente começa a assistir, a gente entende que a filha dele não tá realmente desaparecida, assim. Tipo, não é como se ela tivesse sumido, sido sequestrada, alguma coisa do tipo. Ela meio que fugiu de casa, mas volta e meia ela tinha algumas aparições ali na família, sabe? Ou ela encontrava com o irmão dela, ou com a mãe, enfim. Ela tinha um certo contato muito distante, só que a gente não sabia ao certo o porquê, né? Assim, quer dizer, a gente sabia que tinha algo a ver com um carinha que ela tava vendo ali, né? Que ela também tinha se tornado uma usuária de drogas, né? Então, nós vamos acompanhando isso daí, só que logo no início da série também acontece que ele recebe uma dica de que a filha dele vai estar num parque, ele vai até esse parque e ele encontra o cara, né, que a filha fugiu junto, e ele bate nesse cara, então ele se torna uma web celebrity, né, ele que eu digo é o Simon, né, que é o nosso protagonista, e ele se torna uma celebridade aí da internet porque uma youtuber tava lá no parque e tal, e ela filmou ele batendo nesse cara, que se chama Aaron, e aí foi postado na internet, viralizou, enfim, né, tipo, e aí vai seguindo a história que basicamente é o Simon querendo encontrar a filha dele, porque o Aaron, ele foi morto, né, e depois do momento que o Aaron foi morto, ninguém daí tem paradeiro da filha, aí realmente a filha dele desaparece da história e a gente fica também sem saber o que tá acontecendo. Só que, cara, a questão dessa série é que ela não tem só esse plot, tá? Eu já assisti todas as séries que rolou adaptação pra Netflix. Eu não li todos esses livros do Harlan Coben. Alguns eu li, outros não. E assim, pra mim a melhor série dele ainda é Safe, que foi a primeira, que tem o Michael C. Hall, né, no elenco, que é o nosso eterno Dexter. Pra mim, Safe é a melhor de todas. Mas eu gosto muito de O Inocente também. Eu acho que é uma boa série. Eu acho que ela sai um pouquinho da narrativa tão igual das séries dele. Mas essa série, ela traz muito mais personagens do que as outras, né? Normalmente as outras a gente tem um núcleo mais, assim, do cara mesmo procurando a filha ou a esposa, e daí meio que os investigadores é mais ou menos isso, assim, a gente não tem tantos personagens. Só que nessa não, nessa nos apresentam um casal ali que a gente não sabe ao certo, mas a gente vê que eles estão matando um monte de gente, a gente não sabe por que eles estão matando essas pessoas, a gente não tem um contexto até o final, praticamente, o que me incomodou um pouco, porque eu achei meio confuso, tá? Mas assim, isso é uma questão que, pra mim, eu achei que foi um pouco confuso. Eu acho que a explicação poderia ter vindo de uma maneira um pouco mais nítida, um pouco antes, assim, mas o plot twist do motivo real, assim, achei interessante. Eu acho que fez sentido ali pra história. Só que daí a gente tem também uma investigadora particular, que ela tá investigando uma mulher que a gente não sabe porquê, e aí também ficam enrolando do porquê que ela tá investigando essa mulher, e aí depois ela acaba entrando nessa investigação, e daí na verdade é outro menino que desapareceu, e não sei mais o quê. Então, tipo, começa a entrar tanta ladainha, e no final tudo se entrelaça. Então, legal, tudo é amarrado, né? A gente tem um desfecho coeso pras histórias, porque todas elas se interligam, todas elas tem um motivo de tudo estar acontecendo. Mas no começo fica um pouco confuso, porque são muitas narrativas pra gente acompanhar, pra gente entender o que tá acontecendo e pra gente se situar ali na história, sabe? E sendo muito honesta, pra mim foi uma das séries dele que eu menos engajei logo de cara, sabe? A maioria, por mais que eu saiba que normalmente a trama é muito parecida, a maioria eu fico mais engajada bem no início, assim. Primeiro episódio eu já fico curiosa pra saber o que tá acontecendo, só que essa me demorou um pouco pra me pegar, em alguns momentos eu acho que não me pegou também, apesar de eu achar, no geral, a narrativa uma das mais interessantes de todas as séries
que ele trouxe ali pra Netflix, o que talvez pode ser um pouco contraditório, né? Eu acho a narrativa interessante, mas os episódios não me pegaram tanto, talvez pelo ritmo da série. Não sei, eu fiquei um pouco assim. A série vai andando, né, por vários episódios, a gente vai tentando entender o que aqueles assassinatos ele tem a ver, o que tá acontecendo, e a investigadora, no fim, vai descobrindo mais coisas, e até que, na verdade, tudo culmina num assunto só, que nós descobrimos que o que está por trás de tudo, na verdade, é uma seita. Gosto muito dessa história de seita, porque daí quando o autor não sabe muito bem o que botar no negócio, ele vai botar uma seita, entendeu? Que daí a seita justifica tudo, né? Porque não precisa justificativa, né? É uma seita. Então, eles botam uma seita. E aí eu tenho uma crítica ao senhor Harlan Coben, que o esquema de como a seita funciona, né? De que o filho mais velho fica ali e o filho mais novo tem que ir pro mundo, né? E enfim, isso é muito parecido com uma seita que tem num livro do Chuck Palahniuk, que foi lançado 20 anos antes desse livro, porque esse livro do Harlan Coben originalmente é de 2019 e é muito parecido com um livro chamado Sobrevivente, do Chuck Palahniuk, de 1999. Não é igual, tipo, a narrativa do livro, mas o conceito da seita e o que acontece na seita, né, esse esquema aí da seita e tal, é bem parecido com o Sobrevivente do Chuck Palahniuk. Então fica aí. E fica a dica, inclusive, porque o livro do Chuck Palahniuk é sensacional. É incrível. Eu sou obcecada por esse livro. Eu recomendo pra todo mundo que eu posso. Mas enfim, ok. Descobrimos que tem uma seita, né? E o que essa seita tava fazendo, né? Tinham herdeiros da seita, né? E aí, o líder da seita, ele contratou a Didi e o Ash, né, que são aqueles dois assassinos que ninguém entendia direito o que estava acontecendo, pra matar todos os que eram meio-irmãos, que seriam os herdeiros da seita, né? Então, toda aquela galera que foi morrendo era tudo meio-irmão, então era por isso que eles estavam sendo mortos ali ao longo da história, e enfim, né, e a Didi não tinha problema nenhum em matar outras pessoas que estivessem no meio do caminho ou que pudesse atrapalhar ela de alguma maneira. E, além de tudo, também, nós descobrimos que o Aaron, no fim das contas, era irmão, né, da nossa protagonista Paige. Quer dizer, ela não é bem a protagonista, porque ela quase não aparece, né, da filha do protagonista, né. Nós descobrimos que o Aaron é irmão da Paige e que e isso, na verdade, esteve na nossa cara há bastante tempo, né, porque logo que eles entram no apartamento, a gente já vê que tinham as duas camas separadas, né, então a gente poderia ter deduzido que eles não eram um casal de fato. Mas a Paige, no fim das contas, ela descobriu que ela tinha esse irmão, né, que era o irmão apenas por parte de mãe, e ela tinha, tipo, fugido com ele, também eles estavam viciados em drogas e tal. E aí, quem matou o Aaron foi a própria mãe da Paige. E no fim das contas, o maior plot twist da série é que quem matou o Aaron foi a própria mãe dele, sem saber que ela matou o filho. Cara, pra mim, esses plot twists do final, sensacionais, tá? Muito bons mesmo. Pra mim, valeram, assim, o esforço que eu tive que fazer no começo da série pra assistir ela. Porque, cara, a Paige descobrir que ele era um irmão dela, né? Que, na verdade, eles não eram um casal, nunca foram um casal. E que a mãe dela matou o Aaron porque ela achava que ele tava sendo abusivo com ela e tal, né? Ela tinha apanhado do Aaron em um momento. E aí a mãe dela foi lá e matou o Aaron. E ela não sabia que era o próprio filho. Tipo, isso é uma maluquice, tá? Isso é uma maluquice. E assim, eu fiquei bem chocada. E foi bom que eles decidiram manter entre eles, né, pai e filha, isso pra não acabar com a mãe, né? Porque imagina a mãe descobrir que ela matou o próprio filho, que ela nunca mais teve notícia. Isso é bizarro. Mas enfim, né? A gente tem os outros irmãos da Paige na história também. Enfim, o irmão dela é meio banana, né? Coitado, ele vai vender ele o violão. Por quê? Não sei se ficou 100% claro pra todo mundo por que ele vai vender o violão dela, né? Mas só que ela roubou coisas dele e das outras pessoas do corredor ali da faculdade, do dormitório dele. E aí ela deixou o violão dela e ele vende o violão porque ele tá tentando ressarcir essas pessoas, né? Do roubo que a irmã dele cometeu ali. Depois ele acaba pedindo ajuda pra tia e tal, inclusive o pai fica muito bravo, né? Como assim você pediu ajuda pra sua tia, você não pediu ajuda pra mim, blá blá blá, enfim, o pai fica muito irritado. Assim, a gente tem uma série que ela traz uma crítica com relação à estrutura familiar ali, que muita coisa se passava dentro da casa e o pai não percebia, né? Então, assim, e normalmente o Harlan Coben traz personagens assim, tá? Que são pais de família que eles não têm completa noção do que tá acontecendo na casa e dá a entender que ele poderia sim ter mais noção, mas ele meio que não faz tanta questão, sabe? Então, a gente vê um pai preocupado com uma filha, claro, isso é um ponto muito importante da trama, mas também a gente vê que ele não conhece direito os filhos, ele não conhece direito a esposa, e não quer dizer que ele tá sendo traído ou algo do tipo, né? Até a série insinua isso, mas fica muito claro que eles não está sendo traídos nem nada do tipo. Só que
a gente vê que, na verdade, ele é um cara que ele é muito ausente, assim, em casa, né? Porque ele não tem total conhecimento das questões familiares ali da vida dele. E a série traz essa questão, assim, de tipo, cara, viva mais a sua família, né? Seja mais presente, entenda as questões dos seus filhos, o que tá acontecendo. A série constrói uma tensão interessante. Eu gosto bastante da personagem da Helena Ravenscott, que é a investigadora. E eu fiquei muito chateada que ela morreu de uma maneira meio tosca, assim, sabe? Ela não precisava ter morrido ali na investigação. Eu gosto bastante da personagem, inclusive eu acho que eu gosto mais dela do que do protagonista, apesar do protagonista ser muito bem interpretado. Eu acho que ele é bom e eu acho que ele tem mais carisma que outros protagonistas do Harlan Coben. Mas pra mim a Helena é a melhor personagem da série, é uma pena que ela tenha morrido de uma maneira tão boba, assim. Foi muito legal a gente ver sobre o passado dela, né, que é quando ela tava na força policial e tal. E eu gostei bastante de como são os esquemas dela pra descobrir as coisas, né, ela tem a Lu ali que descobre tudo e tal. E ela basicamente tava tentando descobrir o paradeiro do Henry, né, que era um outro garoto ali que acabou interligando a história dele com a da Paige, né? Mas de qualquer forma, assim, é uma série que ela não é tão simples quanto as outras do Harlan Coben. Ela não é meu top 1, assim, mas eu acho que se for colocar entre, assim, as melhores e as piores, eu acho que ela está entre as melhores. Apesar de eu achar a construção da trama um pouco confusa inicialmente, assim, até a gente entender a dinâmica daqueles personagens. E o que possivelmente um interferia na vida do outro, a gente dá uma patinada ali, mas, de qualquer maneira, a série, ela explica tudo muito bem no último episódio, sabe? Então não é uma série que ela tem um final aberto, ambíguo, porque nós temos, sim, séries do Harlan Coben que tem final aberto, o que tudo bem, eu não sou o tipo de pessoa que eu me incomodo com finais abertos, eu gosto de algo subjetivo, algo que eu pense o que eu acho melhor pros personagens, não como os Duffer Brothers estão fazendo, que eles deram uma entrevista ali que eles estão metendo papo de que tudo o Fô decide, né? Isso daí não, o Fô decide. O Fô decide. Aí eles estão se passando, né? O PR da Netflix deve estar surtando. Mas, de qualquer forma, eu gosto de finais subjetivos quando a gente vê que é pra ser um final subjetivo, né? E não quando é mal escrito, como aconteceu com Stranger Things, mas enfim. Inclusive vai ser outro vídeo de Stranger Things essa semana, tá? Vai ser o último vídeo de Stranger Things aqui no canal. Mas, de qualquer forma, nós temos essa questão de que essa série, ela não tem esse final ambíguo, assim. Ela tem um final bem definido, a gente entende exatamente o que aconteceu, todas as perguntas são respondidas, a gente não tem furos, assim, né? Todos os personagens, eles têm um final e tem um final explicadinho do que aconteceu. E eu particularmente não fui muito com os investigadores, eu gostei muito da Helena, mas eu não gostei muito dos policiais em si, nenhum dos dois. Achei eles meio sem carisma, meio chatinhos e não curti eles não, apesar de que no começo ele desconfiava muito do Simon, né, e depois essa mesa virou, né, porque ele percebeu que o Simon na verdade não tinha feito as coisas, mas enfim, né, a gente teve esse investigador que eu não achei ele tão carismático quanto alguns outros que a gente viu em outras séries do Harlan Coben. Mas, de qualquer maneira, assim, acho que é uma série legal para um final de semana, assim. Achei que foi uma inserção interessante aí para o catálogo da Netflix. E aí, uma coisa, eu sei que vai ter gente... Muito provavelmente, quem vai pedir isso nos comentários não vai assistir esse vídeo até o final, né? Então, eu tô falando isso aqui à toa, mas eu sei que no Prime saiu a All Her Fault, com a Sarah Snook, que inclusive ela ganhou o Critics' Choice por essa personagem. E eu vou cobrir aqui também. Só que vai sair na semana que vem só, tá? Porque no momento que você tava vendo esse vídeo, eu estou em Porto Alegre. Então, eu vou gravar só daqui uns dias esse vídeo, e aí você vai poder acompanhar minha opinião também, tá bom? E é isso aí, me contem o que vocês acharam dessa série, caso vocês tenham assistido, e se vocês acharam que é uma das melhores ou uma das piores aí das adaptações do Harlan Coben, tá bom? Um beijo pra vocês, e até a próxima.